Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, a pesquisa ela é bem completa e traça ali um quadro, né, da aceitação popular do presidente Jair Bolsonaro e mostra, inclusive, ali um caminho de aumento dos que acham o governo do presidente Jair Bolsonaro péssimo e uma redução dos que consideram ele bom. Para se ter uma ideia, o que mais me chamou a atenção nessa pesquisa é sobre a expectativa. Essa expectativa, ela era em 59% em abril, caiu para 51% em julho e 45%. A pergunta era sobre o futuro do governo Bolsonaro, se ele faria um governo bom ou péssimo, né? A expectativa, portanto, caindo agora a 45% dos que acham que ele pode fazer um bom governo. Eu sempre faço ali uma soma do regular com ótimo e bom, porque eu entendo que regular passou de ano. É aquele aluno que tira 4,5 numa prova de 10, 5, e ali ele passou de ano. Então, o regular eu somaria, dá quase 60%. O que chama muita atenção é a resistência ao governo Jair Bolsonaro. E essa resistência, ela é constante, né, insistente e está aumentando. Esse é o problema. Muitos aqui avaliam de que se trata, na verdade, de uma posição do governo Jair Bolsonaro, né? De continuar na campanha eleitoral e fazendo um discurso exatamente para os seus seguidores, e isso acaba provocando esta continuidade da divisão da campanha eleitoral. Sempre foi assim, 30% Bolsonaro, 30% do PT, adversários, e 30% que é o centro ali, que pende para um lado, pende para o outro, mas numa disputa entre PT e Bolsonaro, esses 30%, mais ou menos, estamos falando aí de mais ou menos, aí tendem a ir para Bolsonaro. Para você ter uma ideia, sempre nesta época do ano, a rejeição de um presidente da República ficava ali entre 15% Fernando Henrique, 10% Lula, 11% Dilma, e ele já chega a 38%. Isso significa que a divisão da campanha eleitoral não foi desfeita. Então, portanto, o presidente Jair Bolsonaro está falando internamente para os que votaram nele, por ele ser Bolsonaro e não por contra o PT, e isso é problemático para uma reeleição, mas garante um apoio bem importante para o governo. Eu costumo dizer, Edgar, que esse governo Bolsonaro, ele é muito dependente de apoio popular. Ele é muito dependente desta aceitação. Isso porque ele não tem aquela base política tradicional que o defende, então ele precisa, sim, desse apoio que está aí chegando a uma definição clara dos que o apoiam de qualquer maneira e os que não o apoiam de jeito nenhum. Ô Zé, na tua percepção aí, o que falta para o governo entender essas questões que você coloca, por exemplo? Porque eu ouço muitos analistas falando e citando e destacando esse ponto mesmo da manutenção desse ritmo da campanha, esse jeito belicoso, beligerante de se comunicar, muitas vezes em detrimento de uma comunicação em prol dos avanços e das medidas que estão sendo implementadas no sentido de colocar o Brasil economicamente aí, já focando, afunilando um pouco a minha indagação para vocês, que é a área do Paulo Guedes e que, por coincidência ou não, é a área onde mantém-se um apoio ali. Os empresários mantêm esse apoio. O Bolsonaro mantém o apoio, segundo essa pesquisa, também entre os evangélicos. A reprovação cresceu entre os mais escolarizados e entre as mulheres, destacando alguns pontos aí levantados por essa pesquisa. O que, na tua percepção, a que se deve, Zé, na tua percepção, essa manutenção desse clima beligerante, ao invés de você buscar uma abordagem mais conciliadora, de uma forma que se estenda mais globalmente para os outros eleitores que não fizeram a escolha por Bolsonaro, mas que agora o tem como presidente? Olha, Edgar, esse é um governo de ruptura, né? Isso foi pregado durante a campanha eleitoral e muito honesto nesse debate de ruptura com a vida política que vinha sendo levada até agora, e houve uma estratégia definida pelo governo de continuar nesta linha, né? Muitos chamam de fumaça, de espuma, né? Para acabar evitando o debate sobre o conteúdo do governo. Mas é uma estratégia de posicionamento no sentido de que nós não vamos nos misturar com isso aí.
e aí acaba provocando essa divergência pesada, né? E ele mantém ali os 30%, né, que eu disse, de adversários muito fortes. Agora, por outro lado também, ele mantém o apoio. É uma estratégia arriscada, perigosa, mas é assim mesmo. Muita gente no governo entende isso aí e continua defendendo exatamente esta postura. Edgar, Zé, eu queria até reforçar também, dentro dessa estratégia, né, Zé, a postura que vem adotando o governador de São Paulo, João Dória, que vai na contramão, né, apesar dele estar sendo aí provocado recentemente pelo Bolsonaro, já projetando aí um cenário para 2022, o Dória está evitando cair nessa provocação e adotando um discurso bem moderado, até para se pintar aí como alguém diferente do Bolsonaro, alguém mais de centro-direita mesmo. Apesar do Bolsonaro ter se colocado como centro-direita, o Dória está se colocando mais nesse papel para ser justamente esse opositor. E esse número do Bolsonaro acaba se agravando. Em 8 meses de governo, o FHC era visto como ruim ou péssimo por 15%, o Lula por 10% e a Dilma por 11%. E isso passa justamente por essa estratégia de comunicação dele, né? Essa estratégia de confronto. Porque se você for pegar o macro, né? Você tem uma reforma da Previdência aprovada, você tem ali o desemprego caindo, você tem um número da economia, o Brasil saindo de uma recessão de 3 trimestres. Então, no macro, você tem ali pontos positivos para se colocar do governo. Mas a estratégia de comunicação desse confronto bolsonarista é que tem levado à rejeição com a população. Isso é grave, assim, porque estamos no início do governo, né? São 8 meses de governo, ainda temos aí quase 4 anos, 3 anos e poucos meses. É o início de governo, é preciso, sim, atender a esses aspectos econômicos, mas este é um governo diferente. Esta postura do presidente Jair Bolsonaro, ele tem contornos ideológicos, tem contornos de visão de mundo, né? É muito mais complexo ainda. E o presidente está disposto a seguir nessa linha mesmo. Hoje mesmo, pela manhã, na saída do Alvorada, ele continuou no mesmo discurso, no mesmo tom e não está disposto a mudar. Dizem lá os auxiliares, perdem quem aposta em mudança do presidente Jair Bolsonaro. Um Jairzinho paz e amor não vai aparecer na presidência da República de repente. Sim, Caio, o Zé usa o termo ruptura, né? Aí eu pergunto, mas adesão a quê, né? Se essa, enfim, uma ruptura detectada aí a partir de um descontentamento geral da população com governos anteriores e caminhos dados aí com relação à corrupção e desmantelamento de esquemas corruptos. A gente tem aí o Petrolão, né? A Petrobras, só para ficar em um aqui. Ele faz uma ruptura com uma maneira de governar, mas adere a quê, né? Se esses índices aí, tomando por base esses índices da última pesquisa, não é um alento para ele, né? E como bem o Vini traz, nesse início de governo, esse primeiro ano é considerado por muitos a tal da lua de mel, né? De quem entra para assumir aí um governo novo a partir de uma esperança renovada, enfim. Para quem depositava ali nele